Biografia da Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade. Uma mulher que por muitos anos viveu somente na cama. Uma alma que se encontrava sempre igual, serena e sorridente. Tinha um olhar penetrante, olhos vivos, com a cabeça ligeiramente inclinada para a direita, e era chamada por todas e todos que a conheciam ou que já ouviram falar dela como Luísa a Santa. Para todos que a visitavam e viviam com ela, diziam que sempre havia nos seus lábios a doce palavra da santa vontade de Deus e sabia infundir na alma de todos a paz da alma e da consciência. Vivia acompanhada de uma parente. Durante o dia passava sempre bordando e nunca aceitava nada de presente. Buscava vida pobre e reclusa e sobrevivia do pouco que conseguia vendendo seus trabalhos. Jesus lhe disse: quero que você se retire desse pequeno mundo que a rodeia, isto é, dos pensamentos das criaturas, imaginação, pois não posso entrar livremente em seu coração. Esse murmúrio em sua mente é um obstáculo para que você possa ouvir minha voz mais clara e eu poder derramar minhas graças e te fazer realmente se apaixonar por mim. Prometa que és toda minha e eu mesmo colocarei minha mão para trabalhar em ti. Vós está certa que não pode fazer nada, mas não tema, eu farei tudo. Me dê sua vontade e isso é o suficiente para mim. Quando criança, Luísa viveu longos períodos de tempo na fazenda chamada Torre Desesperada, a uns 30 quilômetros de Corato, na comarca de Mogia. Os seus últimos 60 anos de sua vida os passou sempre na cama, vergonhosa e medrosa, mas também cheia de vida e alegre. Saltava, corria e disse ela mesma que também fazia travessuras. Luísa narra
Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as dores muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Meu coração estava tão oprimido pela dor que perdi a respiração. Temendo alguma coisa, eu queria me distrair saindo para a varanda. E estou prestes a olhar no meio da rua, mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente e no meio o meu amante Jesus com a cruz nos ombros. Quem o puxava de um lado para o outro, sem fôlego, com o rosto pingando sangue. E ele olhou para mim e disse: Alma, ajuda-me. Assim, animada por Jesus, Luísa dedicou sua vida a meditar a paixão. E tanto bem fez a sua alma, e tanto bem ela recebeu. Desde os seus 16 anos, quando aceitou ser vítima, experimentou ela em sua alma, como em seu corpo, as dores da paixão, resistindo aos assaltos, tentações e aos tormentos do inimigo infernal. Luísa vence pouco a pouco. Jesus lhe comunicou os dolorosíssimos estigmas de sua paixão e manteve com Jesus contínuo relacionamento e se colocava diante da justiça divina, fazendo grande violência a si mesma por meio da grande Senhora obediência, aceitando todos os sofrimentos. Necessários de sua condição para ficar entre Jesus e as almas dos pobres pecadores, mitigando grande parte de flagelos que o mundo merecia. Ela ficou envolta numa cadeia de graças extraordinárias e Jesus manteve com ela verdadeiramente um intercâmbio de vida. Jesus disse: Minha amada, as coisas passadas nada mais são do que uma preparação. Agora quero chegar aos fatos. E para organizar seu coração, para fazer o que eu quero de você, isto é, a imitação da minha vida, eu quero que você entre no imenso mar da minha paixão. E vós, quando entender bem a amargura das minhas dores, o amor com que a sofri, quem sou eu que sofri tanto e quem você é? Uma criatura vil, aí o seu coração não ousará se opor aos golpes, à cruz que eu mantenho-vos preparado para o seu próprio bem. Mas antes, o simples pensamento de que eu, seu mestre, sofri tanto, suas dores parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será agradável para você e você será capaz de ficar sem sofrer.
De fato, quando Luísa tinha cerca de 46 anos de idade, o Senhor começou a abrir uma nova janela em sua vida, mostrando um panorama novo, uma paisagem maravilhosa, um segredo do céu. Ante o espanto de Luísa, Jesus lhe explica que daquelas coisas ele havia ainda não dito a ninguém. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como creereis se vos falar das celestiais? Conforme João 3:12. A nova janela tem vista para o imenso mar da divina vontade, vida de Deus, que quer que seja a vida do homem, para que aprenda a viver e atuar nela de modo divino. Essa foi a segunda tarefa encomendada por Jesus a Luísa, ser ela a primeira chamada a receber este dom supremo da divina vontade, tornando-a depositária dos seus segredos e maravilhosas verdades, de modo que, por sua vez, como sua secretária, transmitisse esta herança celestial para toda a Igreja. Dessa forma, o Senhor prepara a chegada do reino da divina vontade, através desse conhecimento que é para toda a Igreja. Chega o reino de Deus e sua justiça, ou santidade divina. Portanto, Luísa teve 2 ofícios, ou tarefas encomendadas pelo Senhor. O ofício de vítima, vivendo a paixão com Cristo Redentor, e de secretária e filha primogênita da divina vontade, com Cristo Rei. Dons místicos extraordinários. 1 ano depois de permanecer definitivamente na cama, aos 23 anos, recebeu a graça do matrimônio místico. No dia 16 de outubro de 1888, o Senhor lhe renovou no céu 11 meses mais tarde, na presença da Santíssima Trindade, representada nas 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Precisamente em tal ocasião, foi concedido a Luísa, pela primeira vez, o dom do divino querer. Pouco depois se acrescentou um ulterior vínculo com Jesus, o matrimônio da cruz. Desde então, o Senhor lhe transferiu os dolorosíssimos estigmas nessa ocasião. Luísa ia até com Jesus em todos os lugares. Ela saía do corpo. E nesse momento, os giros que ela realizava com Jesus para fazer a sua vontade e seus atos comunicados através de sua vida. As testemunhas de Luísa são muitas, dignas de todo crédito por seriedade, competência e virtude. Entre elas, numerosos sacerdotes e religiosas, teólogos, professores, alguns futuros bispos, um cardeão e até mesmo um santo canonizado, o padre Aníbal Maria de França. Mas a fonte principal das notícias é, acima de tudo, o testemunho que ela deu do que Deus fez nela, garantindo, pelo sacrifício da obediência, que fez Luísa escrever suas próprias experiências. O que foi escrito por Luísa? Essencialmente é o seu diário autobiográfico em 36 volumes, intitulado por Jesus, O Reino da Minha Vontade, no meio das criaturas, o livro do céu. O chamado da criatura à ordem, ao seu lugar e à finalidade, para o qual foi criada por Deus. O primeiro volume conta sua vida, a
até o momento em que recebeu a ordem de escrever, no dia 28 de fevereiro de 1899, completado com um caderno de memórias da infância escrito em 1926. Ela terminou de escrever quando cessou a obrigação de fazê-lo em 28 de dezembro de 1938, tendo completado o 36º e último volume. Numerosíssimas são também as orações, novenas e etc. que escreveu a pedido de Santo Aníbal. Em 1913 ou 1914 escreveu as Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, as quais acrescentou posteriormente algumas considerações e práticas piedosas. Outros escritos são o Giro da Alma na Divina Vontade, maneira prática e muito eficiente de obter que venha ao seu reino. 31 meditações para o mês de maio intituladas A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, datado de 6 de maio de 1930. Finalmente, de Luísa, existe um rico epistolário, principalmente dos últimos anos de sua vida. Além de sentir em seu interior a voz de Jesus, Luísa tinha 13 anos nessa experiência. Nessa primeira visão, desde então e para sempre, se acende em Luísa um insaciável desejo de padecer por Jesus. Começaram para ela seus primeiros sofrimentos físicos, se bem que ocultos da paixão do Senhor, além de tantas indescritíveis penas espirituais, ela sentia-se privada sempre de Jesus. E morais, o fato que seus padecimentos foram descobertos por sua família, que pensava tratar-se de uma enfermidade. E daí em diante, tantos outros o souberam, e por último, incompreensões e hostilidades por parte dos sacerdotes, de quem, entretanto, ela se deu conta de que dependia totalmente. A tudo isso, outra terrível prova, que durou 3 anos, dos 13 aos 16, de luta contra os demônios, resistindo aos seus assaltos, sugestões, tentações e tormentos, até derrotá-los completamente. No último assalto que sofreu, Luísa perdeu os sentidos e viu pela segunda vez a Jesus na sua paixão. Padecente pelas ofensas dos pecadores, então aceitou o estado de vítima, a que Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Dolorosa a convidaram. Depois disso, multiplicando-se as visões de Jesus, Luísa habitualmente tomava parte em várias penas da paixão, em particular a coroação de espinhos. Efeito disso foi a impossibilidade de comer, devolvendo sempre tudo e vivendo a partir dos 16 anos em uma total perda de apetite até a sua morte. Se alimentou somente da Eucaristia. Seu alimento era a vontade do Pai. Por causa das dores da paixão do Senhor, cada vez mais agudas, Luísa muitas vezes perdia os sentidos e ficava petrificada. Às vezes,
muitos dias, até que um sacerdote, normalmente o confessor, ia para tirá-la daquele estado de morte, mediante sua bênção e por santa obediência. Outro fenômeno extraordinário testemunha seu último confessor, Padre Benedetto Calvi. Nos 64 anos que esteve sempre na cama, nunca teve uma chaga de decúbito. Luísa morreu aos 81 anos, no dia 4 de março de 1947, depois de 15 dias de enfermidade, a única comprovada em sua vida, uma forte pneumonia. Morreu ao final da noite, na mesma hora, em todos os dias em que o confessor a fazia voltar de seu estado de morte. Escreve Padre Benedetto: fenômenos extraordinários em sua morte, como se vê na foto. O cadáver de Luísa está com o corpo sentado em sua caminha, igual como estava quando vivia. Não foi possível estendê-lo com a força de várias pessoas. Permaneceu nesta postura, pelo que teve que fazer-se um caixão todo especial para ela. Atenção extraordinário. Todo o seu corpo não sofreu a rigidez cadavérica que a todos os corpos humanos afeta após a morte. Se podia ver todos os dias que esteve exposta à vista de todo o povo de Corato e de muitos forasteiros que chegavam especialmente a Corato para ver e tocar com suas próprias mãos o caso único e maravilhoso. Poder, sem nenhum esforço, mover-lhe a cabeça para todos os lados, levantar-lhe os braços, dobrá-los, dobrar-lhe as mãos de todos os dedos. Se lhe podiam levantar também as pálpebras e observar seus olhos lúcidos e não velados. Luísa parecia viva e que dormia apenas, enquanto que uma comissão de médicos convocados para isso declarava, depois de atento exame do cadáver, que Luísa estava realmente morta e que, portanto, havia de pensar em uma morte verdadeira e não aparente, como todos se imaginavam. Foi necessário, com permissão da autoridade civil e do médico forense, deixá-la durante 4 dias, repito, 4 dias em seu leito de morte, sem dar sinais de decomposição algum, para satisfazer a gente que se aglomerava. Com Luísa começa uma nova geração dos filhos da luz, lhe disse Jesus, os filhos da sua divina vontade. Com ela começa uma corrente de amor, uma corrente de almas chamadas a viver na divina vontade. Em todas as santidades houve santos que sempre foram os primeiros a iniciar uma espécie de santidade, de modo que houve o santo que começou a santidade dos penitentes, outro que começou da obediência e outro da humildade. E assim de todas as outras santidades. Agora, o começo da santidade é único, as outras serão deixadas para trás e viveremos apenas a santidade de viver no meu querer. E quero que sejas tu, Luísa, conforme 27 de novembro de 1917. E a respeito de sua missão, Jesus lhe disse: minha filha, não temas, não te lembras que ocupas 2 ofícios, um de vítima e o outro ofício maior, de viver em meu querer, para devolver-me a glória completa de toda a criação. Isso foi dado a ela dia 20 de setembro de 1922. E ele ainda diz: tua missão é grande, porque não se trata somente da santidade pessoal, mas de abraçar tudo e a todos e preparar
a vinda e o triunfo do reino da minha vontade às gerações humanas.